Olá, amigos de casa. Estamos começando mais um programa Direto ao Ponto. Hoje um programa um pouco diferente, como vocês podem ver. A gente vai compartilhar com vocês um pouco da entrevista que eu tive a oportunidade de fazer no dia 3 de outubro desse mês, no Teatro Municipal, com Ilona Szabo de Carvalho, uma friburguense que tem enfrentado crime organizado, está realmente fazendo grande diferença no Brasil e é a principal liderança jovem que o Brasil liderou, o que o Brasil produziu nos últimos anos. A gente vai fazer 2 programas com esse material, material extenso, e espero que vocês curtam. A gente vai começar a ver agora a primeira parte dessa entrevista e na semana que vem a gente conclui. Espero que vocês gostem tanto quanto eu tive a satisfação de fazer esse trabalho. Boa noite a todos. Imagino que conheça a maior parte dos presentes aqui. Com certeza também devem me conhecer. Sou o jornalista Márcio Madeira, de A Voz da Serra. Também tenho um programa de entrevistas na TV Zoom e foi uma alegria muito grande quando, há pouco mais de 2 meses, Ilona, que além de tudo é uma amiga muito querida já há muitos anos, me convidou para ter essa honra de entrevistá-la no dia do lançamento do livro dela aqui em Nova Friburgo. O Ricardo me quebrou, eu tinha combinado com ele dele me chamar antes de chamar a Ilona, porque tinha algumas coisas que eu queria dizer para ela que ela com certeza não ia aprovar. Mas eu digo aqui agora, me arrisco. Enfim, é uma satisfação muito grande para mim por vários motivos. É a principal liderança que o Brasil revelou, a principal liderança jovem que o Brasil revelou nos últimos anos. É uma das maiores autoridades. Eu devia dizer isso no final da entrevista, antes dela poder me massacrar, mas tudo bem. Tenho um orgulho enorme de ser paesano, como os italianos dizem, né, de sermos da mesma terra, e de poder chamá-la de amiga também. Mas o orgulho maior é por ela ser realmente uma das maiores autoridades mundiais no assunto dela, de políticas públicas de redução de violência, e, sobretudo, porque ela se tornou conhecida pela melhor das bandeiras, que é a redução da violência, a redução de mortes evitáveis. Isso torna muito maior, não é pelo fato de ter se tornado uma pessoa famosa, mas pelo motivo que a tornou famosa. Ia dizer isso antes, tive que dizer agora na tua presença, não quero te deixar constrangida, mas é tudo verdade. Eu vou ficar em pé, está escuro, não estou vendo todo mundo. Antes da gente começar essa conversa, eu queria agradecer. Eu estou muito emocionada de estar em casa. A gente vive tempos difíceis e o Porto Seguro está aqui. Está minha família, está minha avózinha, tem amigos queridos. E gente também que eu estou com muita vontade de conversar. Então, a gente vem hoje, eu pensei, não vou ficar aqui em pé falando muito, porque é um público bastante diverso, e quando a gente fala, a gente sempre tenta saber para quem a gente vai entregar a nossa mensagem. Eu falei, bom, como a mensagem vai ter que ser bastante ampla, é melhor que a gente converse, que abra o microfone, que vocês também possam fazer perguntas, e assim vocês vão conhecer um pouco do meu trabalho, e eu espero que a gente continue essa conversa. Deixo aqui os contatos, referências, onde vocês buscam mais informação. Obrigada, eu vou deixar o Márcio conversar comigo, para depois vocês conversarem também. Muito obrigada pela presença de todo mundo. E acho que a gente podia começar o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre Nova Friburgo, que é o que nos une aqui, além da violência que atinge todo mundo, mas temos esse aspecto em comum de termos Nova Friburgo no coração. E você hoje é uma cidadã do mundo. A última vez que eu te entrevistei ano passado, você já contava mais de 45 países, muitos dos quais visitados várias vezes. Você poderia hoje morar em qualquer lugar do mundo, a começar pelo Canadá, a terra do seu marido. Mas fala pra gente um pouquinho do que Friburgo contribuiu na tua formação, e do que você leva de lembranças de Nova Friburgo, e o que significa essa cidade para você hoje. Acho que essa pergunta é mais importante, né? Quando eu penso o que me levou a trabalhar com violência, por que as pessoas me perguntam, você teve alguma experiência pessoal, alguma tragédia na família? Graças a Deus, nesse nível que a gente vê hoje, não. E eu sempre remeto a minha experiência em Friburgo. Quando eu saí daqui, é que eu entendi o que era medo, porque quando eu cresci, essa cidade era uma cidade ainda que a gente podia chamar de uma cidade segura. Eu sei que hoje há problemas, mas ainda assim é uma cidade bem mais segura do que outras do nosso estado, do nosso país. Mas eu só fui me deparar com não poder sair à noite, não poder ir numa comunidade, não poder cruzar uma rua quando eu fui fazer faculdade no Rio. E essa experiência que eu tive de formação de relações, de você confiar nos outros, de ter uma comunidade, de ter valores, de ter pessoas que se cuidavam. Porque quando me perguntam por que cidades da Serra são menos violentas do que outras cidades, eu sempre digo, porque tem uma questão em cidades como Friburgo, que primeiro, os valores são muito mais fortes, os princípios, as pessoas
tem essa formação em casa. Depois, porque a comunidade, a sociedade olha para a gente e também nos fica de olho, chama atenção. Olha, mãe, preste atenção que está andando em má companhia. Eu lembro disso da minha época muito forte, né? E só depois a gente vai lá, chama a polícia, estou vendo vários policiais aqui, quer dizer, vem a lei, que é uma terceira etapa, quando a gente pensa uma sociedade que a gente quer ver, a gente quer primeiro a autorregulação, que é o ser humano sabendo quais são os limites que ele pode ir, né, antes de ferir a liberdade, os limites do outro. Uma relação em sociedade, onde a gente também possa se apoiar e a sociedade possa fazer esse papel também de regulador de comportamentos, de tomar conta de nossas calçadas, de nossos jardins, de nossas crianças de uma forma coletiva, para depois, quando isso falha, a gente acessar a lei. Então, acho que as cidades, eu vejo isso muito em Friburgo, pelo menos é isso, eu estou fora de Friburgo há bastante tempo, né? Eu saí para estudar quando eu tinha 17 anos, mas eu venho muito, tenho amigos, minha família, mas eu tenho essa lembrança de que tinha essa autorregulação, tinha essa união, né? Então, acho que o importante da gente lembrar é que, de fato, a violência, ela começa quando a gente perde essa confiança no outro, quando a gente rompe os pactos, quando o sentimento de pertencimento das pessoas se vai, quando a gente se sente excluído. Esse é o primeiro momento onde a gente começa a perder jovens, perder crianças, enfim, quando a gente não consegue incluí-los na nossa sociedade. Então, a minha memória de Friburgo é a melhor possível, porque essa cidade me deu minhas melhores amigas, tem aqui algumas que eu levo, estão no Rio comigo, mas são daqui, né? Tem aqui toda essa memória positiva e eu não tenho nada, não tenho traumas, não tenho, né, absolutamente a natureza. E aí eu sempre volto a dizer, vamos preservá-la, vamos cuidar, porque esse é o maior ativo que essa cidade tem, depois do nosso povo, obviamente, depois da população, né? E isso me faz sempre querer beber dessa fonte, quer dizer, é o porto seguro, né? Onde a gente quer ter as memórias boas, vão nos levar, né? Sempre levam para longe, mas te trazem de volta. Então, acho que Friburgo tem esse potencial, e a gente tem que resgatar o que eu vejo, essa autoestima da cidade também, porque muitas vezes, eu acho que sofremos muito, teve tragédias naturais, uma série de questões que impactaram, acho que demais a cidade, e a gente precisa resgatar essa autoestima, porque essa cidade é linda, tem muito potencial, e eu me lembro desse tempo, eu tenho muito orgulho de ser friburguense, porque, enfim, eu vivi os tempos áureos dessa cidade, né? Eu sei o que ela pode nos oferecer. Maravilha, Ilona. Espero que você esteja tendo oportunidade nesses dias. Você vem muitas vezes para cá incógnita, né? Vem visitar a família, você é muito ligado à família. E nessa visita mais pública, espero que você esteja tendo chance de perceber o quanto essa cidade também se orgulha de você, o quanto essa cidade tem acompanhado. Eu tenho publicado bastante coisa também no jornal. Estou vendo a Adriana Ventura aqui, que sempre me dá carta branca para poder trabalhar. Para quem, enfim, acho que não dá para esconder. Eu sou responsável pela coluna do Máximo, do Jornal Voz da Serra, e tenho publicado bastante coisas para você. Realmente é uma fonte inesgotável de notícias. Tem gente até que fica, às vezes, falando que eu falo demais, mas não sabe que tem muito mais coisa que eu guardo, porque você realmente tem produzido muitas notícias boas. E se hoje o Brasil olha para o futuro com alguma esperança, isso passa muito pelo teu trabalho, tem muito a ver com o teu trabalho. Ilona, você saiu de Nova Friburgo com 17 anos, tem uma história de vida muito diferente desde o início. O seu livro, não vou dar spoiler para quem não leu aqui, mas no final você fala um pouco da tua trajetória e como a tua trajetória foi te colocando em contato com as pessoas que serviram de inspiração para os personagens do livro. Eu acompanhei sempre paralelamente à distância esse processo, mas você saiu daqui e foi para a Letônia. Conta para a gente um pouquinho como é que foi a tua vida a partir do momento que você deixou Nova Friburgo. Vocês vão saber um monte de coisa aqui. Então, vida pessoal não é sempre fácil de falar, não. Então, vamos lá. Gosto de falar sobre coisas mais técnicas, mas vai ser um prazer também, que eu acho que é importante a gente se conhecer. Quando eu saí de Friburgo, eu fui fazer um intercâmbio. Naquela época, vários dos meus amigos também de Friburgo escolheram passar um ano estudando em outros países. E, na época, eu tive a oportunidade de escolher. Eu tinha uma vaga para os Estados Unidos,
mas eu já falava inglês, eu queria conhecer algum lugar diferente, eu tinha essa fissura por viajar, né? E eu queria conhecer outros lugares. Eu fui parar na Letônia, que era um país que tinha acabado, na verdade, de ficar independente da ex-União Soviética, não sabia nada da Letônia, eu tenho origem húngara, não sou letã, fica longe até, fica bem mais para cima. Mas eu olhei no mapa e falei, nossa, vou poder viajar para um lado e para o outro. Coisa de adolescente de 16 anos, porque eu tinha 16 anos quando eu fiz essa escolha, né? Eu me lembro, meus pais, na mesa do jantar, falaram, pensa direitinho, minha filha, os talheres caíram. Eu falei, não, eu quero ir para a Letônia. E era frio demais, viu? Era muito frio, meu pai mandava carta e dizia assim, pensa nas cachoeiras de Lumiar. A comida era muito diferente daqui, falava, gostoso é o que está no prato. Sempre me deram força lá, aos 16, fiz 17, enfim. Foi esse ano bastante diferente que eu passei. Mas lá foi o primeiro momento que eu saí da minha zona de conforto, eu saí da minha pequena Nova Friburgo, da minha bolha de proteção, e fui para um lugar que estava em transformação. Era um lugar onde tinham muitas tribos diferentes, eu tinha amigos de todas as tribos que eu não convivi em Friburgo, e aí literalmente bem amplo. Tinham duas nacionalidades que estavam ali num momento de briga até, eram os letões e os russos, porque tinha essa disputa de qual idioma que a gente vai ter nesse país, de que cultura a gente vai adotar, e uma necessidade, né, do povo letão de se reafirmar. E eu aprendi ali a começar a ver a diferença, e a viver a diferença, a ter amigos de diferentes lugares. Eu achava muito chato só falar com um lado ou com o outro lado, então eu sempre gostei de transitar. Então acho que essa experiência me marcou muito no sentido de começar a entender diferença, também ver que há sempre gente certa de todos os lados, que a gente precisa aprender a escutar, e a aguçar minha curiosidade de fato, conhecer pessoas que não pensam só como eu penso, né? Eu acho que isso, hoje, quando eu penso nos dias de hoje, me faz conseguir, de fato, tentar fazer pontes, fazer conexões, tanto nos temas que eu trabalho com temas que a gente lida ali com a interseção de diferentes assuntos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu trabalho nesse encontro de diferentes assuntos, mas eu também sempre só funciono e só acho que as coisas vão ser sustentáveis se a gente colocar diferentes pessoas à mesa, diferentes setores, a sociedade, o setor público, os meios de comunicação, o setor empresarial, a academia, porque a gente não consegue fazer nada duradouro, sustentável, sozinho. Então dá mais trabalho fazer junto, mas é a única maneira da gente construir, de fato, políticas públicas aí que vão, ter futuro. Então acho que essa experiência da Letônia certamente me marcou. Voltei para Friburgo, fiz aqui um pré-vestibular e fui morar no Rio, fazer faculdade, e aí começou, de fato, esse meu entendimento de que tinham coisas muito erradas no nosso país. Eu acho que dois alertas muito grandes vieram para mim. Eu fiz estágio, trabalhei num banco de investimentos, por acaso, porque eu dava aula de inglês, e uma aluna minha era gerente de RH e me chamou para uma entrevista quando eu pedi para ela revisar o meu currículo. Então, foi uma pegadinha, literalmente. Então, eu acabei parando num banco, e ela me convidou para trabalhar. E lá eu falava, quem é que vai me levar para conhecer uma comunidade aqui no Rio de Janeiro? Nenhum dos meus amigos do banco conheciam. Eu falava, mas por que a gente não pode nesses lugares? Era tanta gente que morava lá, quer dizer, tão perto e tão longe, né? Então, acho que essas perguntas que eu não me fazia em Nova Friburgo, né? A Letônia já tinha aberto meus olhos um pouco, mas o Rio de Janeiro foi, quer dizer, quando eu entendi o que era desigualdade, o que era violência, e o que eu tinha, na verdade, de incômodo. Então, foi um incômodo tão grande que eu não consegui seguir trabalhando no mercado financeiro, porque eu falava, o que eu estou de fato ajudando as pessoas aqui? Então eu tive que seguir, foi, enfim, um pouco de um chamado mesmo, de dizer, olha, usa o que você pode oferecer para a sociedade para causas que estão te incomodando. Então, enfim, tomei um pouco de risco nessa decisão de trocar de setor, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Márcia, porque eu segui o que eu acreditava, o que eu queria, o que eu tinha de incômodo,
todo, me levou para o mundo. Se eu estivesse no banco, eu podia ter mais dinheiro, mas eu ia estar sentada lá em frente ao computador, não ia ter conhecido nada do que eu conheci, as pessoas que eu conheci, e certamente eu não estaria aqui falando para vocês com a felicidade que eu estou de estar aqui hoje. Então, certamente, né, no âmbito de tomar riscos, obviamente, calculados, mas seguir o coração, eu preciso dizer que eu sou muito partidária da gente fazer o que a gente veio fazer nessa terra, né, e de seguir aí esse impulso de buscar os propósitos que a gente traz. Bom, chegamos então ao nosso primeiro e único intervalo desse programa, que foi muito especial para mim, espero que vocês estejam curtindo. Rapidinho, a gente já está de volta. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bom, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco desse programa especial, Direto ao Ponto, com Ilona Zaba de Carvalho, gravado no dia 3 de outubro no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu tive prazer de fazer esse programa. E vamos continuar agora mais 15 minutos de Ilona para vocês. Eu te conheci com 12, 13 anos de idade, você já era uma pessoa que já estava em missão desde aquela época, né? Chegava a causar uma certa inibição, porque já era uma menina muito bonita, muito inteligente, muito séria e sempre levando a vida muito a sério. Mas gente, eu não pedi para o Márcio falar isso tudo não, gente. Eu estou ficando sem graça aqui. Não, é muito sincero. Quem conhece meu trabalho no jornal sabe que eu sei elogiar, sei criticar e faço isso com toda a isenção. E é porque é uma admiração muito sincera. Você me deu um gancho que eu não posso ignorar, que é ao falar do diálogo, falar da necessidade de diálogo, de botar pessoas diferentes na mesma mesa. Eu acho que essa é uma situação extremamente pertinente você ter tocado nesse assunto no nosso tempo, porque a gente está vendo problemas que atingem todo mundo no Brasil, e não só no Brasil, mas problemas que atingem todo mundo, que tem participação de todo mundo, e a impressão que eu tenho, e isso acho que tem se acentuado muito com as redes sociais e com até profissionais de comunicação atuando em bastidores, fomentando certas discussões, com relação a gente ficar sempre botando a culpa no outro, sempre buscando grupos que isolem aqueles problemas e não somos nós. E é evidente que tem uma polarização enorme e a gente olha para 2018 com preocupação, porque você vê que os discursos são cada vez mais radicais, mais extremados, e eu identifico uma crise do discurso mesmo. A gente não pensa mais, chama de discurso de reforço. A gente fala para quem pensa como a gente, reforçando a rejeição de quem pensa diferente e tentando manter aquele rebanho, mantendo aquele mesmo pessoal que pensa daquele mesmo jeito, sempre um jeito agressivo com quem pensa diferente. Eu acho que a tua presença é muito importante, difere muito nesse aspecto, porque você, apesar de, não é segredo de ninguém, para ninguém, que você tem sido sempre apontada como uma liderança e uma pessoa que, enfim, fala-se muito, muita gente gostaria de ver você presidente da República. Só que você nunca teve, e eu sou testemunha disso, nenhuma pretensão eleitoral, você sempre foi apartidária, sempre dedicou seu trabalho a prestar o teu conhecimento à formulação de políticas públicas. Sempre foi assim. E também sempre procurou dialogar com todos os campos. Então, acho que isso é um diferencial muito grande que você tem. E acho que você pode falar um pouco sobre isso, para a gente seguir o nosso roteirinho, mas isso eu não posso perder esse gancho que você me deu. Quando a gente olha os principais problemas do país, né, e olhando de fato opiniões de todos os lados, é que eu acredito que as soluções que vão de fato melhorar a vida das pessoas, seja na área que eu trabalho, né, segurança, violência, política de drogas, seja na área de educação, de saúde, eu acho que nada disso tem lado. Porque a gente consegue hoje construir a partir de conhecimento, a partir de informação. A gente vive na era da informação
E o que mais me apavora hoje é a desinformação, são as notícias falsas. A gente está sendo manipulado enfim, pelo medo, por pessoas que querem que a gente sinta cada vez mais medo, né? E é o que a gente tem visto hoje. Quando eu penso no tema que eu me dediquei nos últimos anos, ele vai ser, de fato, o fiel da balança nas eleições de 2018, porque se a gente já olha a corrida, né, presidencial, etc., o tema da segurança ele é um tema central, é um tema que vai estar jogando aí ou medo ou a esperança. A gente vai estar escolhendo que país a gente vai ter, se é um país olho por olho, dente por dente, cada um por si, e, enfim, desculpa a expressão, mas dane-se o resto, né? Ou um país onde a gente, de fato, vai dizer, bom, temos problemas e vamos enfrentar cada um com as suas responsabilidades, não é fácil, não é para amanhã, mas juntos a gente consegue resolver. A gente tem conhecimento para dar esse passo, que é um passo, digamos aí, menos solução mágica, porque essa solução mágica que tão pouco existe, ela nos trouxe onde a gente está, né? E eu tenho tentado me colocar à disposição, isso foi deliberado mesmo. Ano passado a gente olhou o cenário, olhou tudo o que estava acontecendo de desinformação no nosso tema, Márcio, e nós nos colocamos uma missão no Instituto Igarapé, que é nós precisamos falar para mais pessoas, nós precisamos sair de uma bolha técnica, porque a gente é um instituto de, enfim, elaboração de políticas públicas, pesquisas, articulação para melhorar, na verdade, a ponta ali das políticas, dos programas públicos. E eu falei, não basta mais a gente ficar isolado aqui no nosso nicho, onde a gente se sente confortável. E eu comecei a aceitar mais, quer dizer, vieram naturalmente, aí veio o convite da Globo News para ser comentarista toda semana, vieram vários outros convites, eu falei, isso é importante, porque as pessoas não conhecem soluções que a gente já tem para os nossos problemas, elas não conhecem as experiências que funcionam, acham que o que funciona, na verdade, enfim, é o que o setor da desinformação está pregando, e eu já sei que por informação, por pesquisa, a gente não vai estar mais protegido, mais seguro, mais feliz enquanto sociedade, se for cada um por si. Eu acho que a gente tem que enfrentar esses problemas no coletivo. Então, a gente se deu essa missão, que é uma missão difícil hoje, porque uma vez que você toma posição, uma vez que você, de fato, coloca as suas ideias, você hoje, né, você apanha de todos os lados, porque, enfim, tem gente que acha que eu sou de um campo, tem gente que acha que eu sou de outro. Eu sempre falo, olha, o que eu defendo são políticas públicas que sejam baseadas em evidências, em conhecimento. Eu não vou defender aqui algo que eu não acredito, porque nada mostra que isso vai funcionar. Então, acho que o papel de cada um de nós, e aí acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas é avaliar, de fato, de onde está vindo essa ideia, qual é a base de conhecimento dessa proposta, onde é que isso funcionou, isso para todas as áreas, porque se a gente não fizer isso, se a gente não questionar as soluções mágicas que a gente tem visto por aí, a gente pode fazer escolhas muito erradas. Eu acho que a minha maior preocupação é porque eu vejo eu vejo mesmo uma avenida de oportunidades, como o Ricardo bem falou, porque crise é oportunidade. A gente tem uma oportunidade de melhorar esse país de verdade, de colocar a gente com interesse público, desde a sociedade, a cargos técnicos, cargos eletivos, mas o medo pode entrar na frente. O medo pode fazer a gente repetir padrões do passado. Pode, de fato, atrapalhar as nossas escolhas, porque todos temos medo. Eu também tenho medo. Eu sou mãe, tenho uma filha de 3 anos e meio, lido com temas muito difíceis. Às vezes eu saio da Globo News e falo, será que eu tenho que ter escolta aqui? Porque lá no meio do programa começa a chegar muito e-mail dos haters e, enfim, todos os tipos de... nada muito educado, não vou falar nada do que vem aqui, mas é coisa muito pesada, porque eu estou lidando com temas difíceis mesmo, temas que as pessoas têm essa paixão. E eu falo, bom, vamos entregar para Deus, aí nesse sentido, eu entrego e falo, eu vou confiar porque eu sei que eu preciso estar passando pelo menos as informações que as pessoas podem checar, porque também tem uma responsabilidade muito grande quando você está falando para mais pessoas, né? De fato, tentar sempre passar a verdade de hoje, porque ninguém tem verdade absoluta. O conhecimento, ele evolui. Se a gente, né, quer evoluir, a gente tem que evoluir com conhecimento. Então, a gente está sempre buscando o conhecimento do dia, né? E às vezes é
muda um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas drasticamente, de fato, as questões que eu trabalho não tem lado, né? Na verdade, tem o lado é proteger vidas, né? Então, eu não posso dizer uma coisa que não é comprovada em nenhum campo se isso vai botar mais gente em risco, né? Tem um custo. E a gente se colocou à disposição no sentido de pagá-lo, né? Enfim, algumas pessoas gostam da gente, outras pessoas não gostam da gente. Então, faz parte do jogo. Mas o que eu peço sempre nessa hora, e vai para todos os temas, informem-se, porque a campanha de desinformação que vocês recebem no WhatsApp de vocês hoje, no Facebook, em todos os lugares, a quantidade de notícia e informação falsa é brutal. E é justamente para ficar nos jogando uns contra os outros e para que os nossos problemas não sejam resolvidos, só de quem está, na verdade, cuidando aí de jogo de manutenção de poder. Isso é muito sério e isso pode determinar o nosso rumo aí como país nas próximas eleições. Ilona, você há pouco tempo falou no programa do Pedro Bial na Rede Globo que a desigualdade é o nosso câncer. O Brasil é um país que tem situações peculiares. Quem acredito que todos aqui ou leram ou vão ler o seu livro e vão perceber todo o embasamento técnico. Você sempre foi uma pessoa que buscou respaldo em estudos, em pesquisas, e sempre se mostrou aberta a mudar de opinião a partir do que isso fosse revelando. O teu livro deixa isso muito claro. Você foi sendo desconstruída e reconstruída à medida que foi tendo contato com o que está debaixo do tapete, com o que não é bom o bastante para ser dito, né, com aquela realidade que a gente não gosta de ver. Acho que para a gente continuar nesse tema de segurança, e existe um tabu muito grande em relação a tudo isso, como é que você pode avaliar que soluções que deram certas em outros países com contextos diferentes também poderiam dar certo no Brasil com o nosso contexto específico? Claro, nada, a gente não copia, não é copia e cola, né? Mas o que a gente vê é que no Brasil também, muita coisa do que está no livro, do que eu trago como solução, já foi implementado. Mas foi implementado em pequena escala, em geral, com organizações da sociedade civil, em parcerias com governos pequenos, e a gente nunca teve lideranças que quiseram escalar isso a nível nacional, a nível estadual. Então, não jamais a gente vai defender, traz algo que funcionou num país e executa exatamente igual aqui. Mas a gente sabe também que há lições que a gente não precisa cometer os mesmos erros, Márcio. Então, de fora a gente traz muitas lições, daqui a gente tem mais até capacidade empírica, né, de saber como é que se adaptou, e tem muita coisa que acontece no Brasil afora que a gente não faz a menor ideia. Então, parte do meu trabalho é buscar, é conhecer, é levantar o que a gente chama dessas melhores práticas, boas práticas, e tem muita, não precisa inventar a roda. O que eu digo hoje é que a gente tem já em repositório de conhecimento solução para tudo. Se a gente quisesse hoje solucionar a fome do mundo, a gente solucionaria. A gente tem tecnologia para ter todo mundo comida, para ter todo mundo água, para ter todo mundo até segurança, mas a gente não consegue, eu acho que aí olhar enquanto sociedade, quebrar, romper algumas barreiras, né? E geralmente o que nos paralisa é o medo. E lideranças que acham que o mais importante é reeleição, voto, do que, de fato, romper ciclos, né, de exclusão, de marginalização e falar a verdade, porque muita gente, novamente, acho que nesse momento, o mais importante, nós não precisamos concordar em tudo, a gente pode ter divergência, a gente pode ter desentendimento, a gente pode dizer, olha, aqui eu estou com você, aqui eu não estou, isso é normal, isso é a coisa mais saudável numa sociedade, a gente poder debater ideias, a gente poder entender de onde cada ponto de vista está sendo colocado. Mas eu tenho plena convicção, é isso que eu faço no meu trabalho, que dá para construir agendas mínimas, que só elas sendo implementadas, a gente já mudaria o nosso país como um todo. E a gente constrói essas agendas com gente muito diferente, com gente muito diversa. E se a gente consegue, né, convencer lideranças de implementá-las, isso de fato causa pequenas evoluções, né? Então, enfim, obviamente que quando eu olho o tamanho do problema que a gente tem nas mãos, e aí quantas áreas a gente quer melhorar no nosso país, eu vejo que só com cada um de vocês aí nessa equação, quer dizer, a gente se descobrindo também
onde a gente está. Então, não há, novamente, copia e cola, mas há muitas lições que a gente traz, que a gente leva do Brasil, porque o Brasil é um país inovador demais, tem muita coisa aqui que o mundo já bebe da fonte, tem políticas públicas que são implementadas mundo afora, que são brasileiras, desde o tratamento, toda a parte que a gente fez do HIV/AIDS, as políticas mesmo de combate à fome, Bolsa Família, políticas de agricultura, tecnologias da Embrapa, tem tanta coisa que a gente leva para o mundo, e também, obviamente, a gente tem que olhar o que tem de bom para a gente aprender e também não gastar muito tempo aqui. Então, eu fico fazendo essa ponte, nunca é de uma, né, nada é uma mão só, sempre é mão dupla. Bom, é isso, amigos. Chegamos ao final desse primeiro programa com Ilona Szabo de Carvalho, em sua passagem por Nova Friburgo no início do mês de outubro. Quando veio aqui lançar o seu livro, um livro que eu tive o prazer de ler e recomendo, As Drogas, as Histórias que Não Te Contaram. A gente volta na semana que vem com a segunda parte dessa entrevista, foi um material bastante grande que a gente teve a oportunidade de gravar e, enfim, é realmente uma friburguense que está fazendo mais sucesso atualmente no Brasil e no mundo, vale a pena a gente ver, compartilhar, avisar os amigos. Semana que vem a gente continua com a segunda parte desse programa. Até lá! Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.